Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da assistente social Valéria Becker. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada, Ricardo. Sou assistente social, trabalho há 26 anos, estou em São José há 21 anos e estou muito honrada de estar aqui. Bom, o tema de hoje, como educar os filhos com compaixão. A comunicação não violenta. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Então, Ricardo, quando a gente fala de compaixão, segundo Marshall, a gente quer falar de uma educação compreensiva, uma educação amorosa, né, com olhar atento para os nossos filhos. É essa a proposta que o Marshall tem dessa comunicação amorosa, essa educação atenta para a necessidade dos nossos filhos. E pensando um pouquinho nessa questão da comunicação, da família, eu entendo que a família, por natureza, tem seus conflitos, suas confusões. Isso é família. Sim, aquela sim. família margarina, a gente sabe que não encontra, né? Aham. Todo mundo tem seu dia. E como que essas situações, esses conflitos, né? Principalmente a relação do adulto com a criança, né? Do pai com o filho, pode se resolver ou pode ser direcionado tendo essa questão da comunicação não violenta como suporte? O Marshall, ele nos fala que nós precisamos ter a autocompaixão. Então, dar esse olhar para você, para o seu interior, das suas necessidades e sentimentos. A empatia, que é você conhecer o outro, as necessidades do outro. E a autenticidade, que é saber se expressar. Ah, então eu não posso mais falar o que eu penso, eu não posso... Não, você pode, mas de que forma? Como você vai falar? E com o seu filho, isso é muito mais importante, né? Se você pensar na sua empresa, como você fala com o seu chefe? Como você pede as coisas? Né? Então, entender a criança, né, nessa tarefa desafiadora e maravilhosa que é criar os filhos, que a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Ela tem seus sentimentos, ela tem as suas necessidades e ela precisa ser respeitada. Ele fala que é muito preocupante quando se fala criança, porque às vezes as pessoas desqualificam, não consideram essa condição de pessoa em desenvolvimento, e a criança faz aquilo que o adulto quer, né, sem considerar os seus sentimentos e as suas necessidades. Rotulam as crianças, preguiçoso, não quer estudar, não quer saber de nada, né? Evitar esse tipo de rotulação, porque isso desumaniza a nossa relação. E a gente precisa criar essa relação humana com os nossos filhos. Pensar que a gente precisa criar nossos filhos com respeito. Nós, quando estamos na empresa, nós não mandamos nas pessoas, a gente pede. Então, precisamos aprender a pedir para os nossos filhos dentro da nossa família. Quantas vezes falo, nossa, aquela pessoa lá fora é maravilhosa, mas em casa, né? Então, essa necessidade da gente saber que as pessoas que estão na nossa casa, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, têm suas necessidades, têm suas vontades e precisam ser respeitadas. E com muita compaixão, com muito amor. O que é essa compaixão, né? É essa conexão de coração, essa conexão de compreender o que o outro está sentindo, né? Violência gera violência, né? Nós precisamos construir pontes nas nossas relações e não muros. E isso, quando eu olho essa frase, eu lembro muito dos adolescentes, né? Porque quando a criança, né, cresce, chega na adolescência, a gente percebe assim, um comportamento bem diferente do adolescente e que muitas vezes criam-se pontes entre os pais e filhos, muros entre pais e filhos. Você falando essa questão da pontes e do muro, então esses pais devem falar com seus filhos de que forma? Então, qual seria o melhor caminho? Sim, né? Às vezes o pai fala assim, então eu não vou mais falar
com o meu filho o que eu penso, o que eu quero? Não, não é isso. Você pode falar tudo o que você quer, você pode sentir o que você quiser, desde que você saiba falar, desde que você escolha as palavras certas. Tem uma historinha que o Marshall conta, que o filho dele, adolescente, chegou e queria uma resposta imediata dele. Ele falou assim, se eu falar agora, eu vou dar uma resposta que você não quer ouvir. Porque também, se você tem esse autoconhecimento, você sabe que não está preparado para responder naquele momento, né? Então, é importante que você pare, né? Ele diz o seguinte, observe, perceba os seus sentimentos, as suas necessidades, os sentimentos do outro, as necessidades do outro e faça o seu pedido, né? Então, se eu consigo fazer esse exercício, né, eu consigo dar uma resposta que atenda às minhas necessidades do meu filho. Mas, para isso, eu preciso de tempo, né? Eu não posso, às vezes, eu não estou em condições de responder naquele momento que ele quer, mas eu consigo dizer para ele, não tenho condições de responder agora. Você precisa esperar, porque senão pode ser que você não tenha a resposta que te atenda, né? Que atenda às suas necessidades. E a gente está acostumado, né, com uma educação coerciva, né? É habitual, né? Aquela coisa do castigo, da imposição. Então, parece que é assim que se educa. Se eu não fizer isso, eu não educo, né? E, na verdade, né, isso é uma forma que a gente acostumou. É possível a gente educar o filho sem a coerção, sem essa resistência. Porque pensando na gente mesmo, se o nosso chefe chega e nos faz um pedido, a gente vai atender com abertura, com mais agrado, né? Mas quando ele chega e manda, a gente faz com má vontade, né? Então, a criança é a mesma coisa, o adolescente é a mesma coisa, as pessoas que convivem com a gente em outras relações são a mesma coisa. Se ela sente que eu estou me impondo, não estou respeitando, ela vai fazer com má vontade. Ela não está conectada comigo, né? E aí, a questão da recompensa. Ah, então tá, eu não vou punir, então eu vou recompensar. Ah, meu filho, se você passar de ano, você vai ganhar um PlayStation, né? É a mesma lógica, é o mesmo pensamento, né? Que é essa coisa da autoridade, do poder, né? Então, não é uma forma adequada, segundo a CNV, de se educar. Então, agora, é como alguns pais chegam e falam, né? Ah, agora eu não posso mais bater no meu filho, então agora eu vou levar lá no conselho tutelar, né? Não é isso, né? Você tem que saber educar de outra forma, com diálogo, né? Uma criança que vai e faz o que ela quer, ela vai crescer sem limites. Então, não é permissividade, mas chegar e falar assim, olha, esse é o ambiente da nossa casa. Eu, quando chego e vejo tudo bagunçado, isso não me incomoda. Como que a gente pode tentar resolver isso, meu filho? Como que você pode fazer que eu não sinta tão incomodada quando eu chego e vejo tudo seu jogado? E com certeza, se você tiver um diálogo, ele vai se conectar com você e vocês vão encontrar um caminho melhor, que não seja a punição e nem a permissividade. E muito menos a recompensa, né? Porque ir para a escola, ter boas notas e passar de ano, é uma função, né, dele. É o trabalho dele que eu digo, né, para o adolescente. Você não trabalha, o seu trabalho é estudar, é fazer a sua parte, né? Se no final do ano o pai, a mãe tiver condições, né, de proporcionar um brinquedo, um presente para o filho, é por bondade, não por troca, né, por estratégia, né, mas sim por amor e por consideração. E eu estou pensando que nesse momento, assim como eu, o responsável está lá pensando, então, como educar sem usar a punição? É possível? É muito possível, né? É muito possível. A gente precisa criar essa conexão entre as partes, né? Hoje, a gente vê muitas pessoas conectadas com celulares, né? Todo mundo está conectado com o celular. Mas o mais importante é a gente conectar com o humano. A gente precisa conectar com o humano e especialmente com nossos filhos, com a nossa família, né?
evitar os celulares na hora da refeição, para que essa conexão possa acontecer, uma conversa, né, uma partilha, como é que foi seu dia, o que está acontecendo, né, o que você está passando na escola. Né, muitas vezes eu costumava falar que quando minhas crianças eram pequenas, como foi o dia legal, como foi o dia bom, eu não saía muito, né? Mas dentro do carro, você vai conversando às vezes, né? Jogando uma conversa lá, outra cá, as coisas vão saindo. E você vai sabendo como foi o dia dele, as dificuldades que ele enfrentou. Porque conflito todo mundo tem. Vai ter conflito na escola, vai ter conflito no trabalho, entre os amigos, mas o conflito ele está aí para ser resolvido com diálogo. É possível resolver essas coisas com diálogo, encontrar uma solução que atenda às necessidades das partes. Eu acredito nisso, né? E quando você acredita, é uma mudança de vida. Né? Ah, eu nunca mais faço comunicação não violenta? Faço, né? Porque a gente vem dessa história, né? E as relações humanas, elas acabam acontecendo dessa forma. Mas quando acontece, eu tenho que ter a humildade de falar, errei, volto, peço desculpas, até para o meu filho. Filho, eu errei, eu estava nervosa, não soube falar com você, vamos retomar aquela conversa? Vamos retomar aquele assunto? E isso não te faz perder a autoridade, pelo contrário, você cresce diante do seu filho, porque você cria uma amizade entre você e ele, né? Uma confiança entre vocês. E aí é possível. E você continua no seu papel de pai, ele te respeita nesse papel. Né? Você não é amiguinho dele, né? Essa amizade que eu falo é uma amizade amorosa e não de colegas, né? Tem conversas que realmente o filho não vai ter com a gente. É uma coisa que eles falam mais com os colegas deles. Mas assim, devagarinho, me conta aquilo, eu queria entender melhor sobre isso. Nossa, no meu tempo não era assim, como que é agora? Né? Então isso vai criando essas conexões, né? E ele vai sabendo que pode falar com você e que ele não vai sofrer nenhuma punição por isso, mas que você vai conseguir fazer um diálogo reflexivo e que ele vai perceber o que é bom para ele e o que não é também. Né? Fazer as escolhas dele e saber qual é esse ser humano que eu estou colocando no mundo. Que pessoa eu estou deixando para esse mundo, né? Hoje a gente reclama, fala, esse mundo isso e aquilo, mas eu tenho uma responsabilidade enorme. Se eu não fizer a minha parte enquanto ser humano, se eu não educar e não orientar o meu filho, eu não estarei fazendo a minha função de melhorar o mundo e as relações humanas. As pessoas precisam entender da questão o quanto o seu passado, né, Valéria, influencia o seu presente. Sim. E às vezes essa questão da reprodução é muito natural que a pessoa nem percebe que está reproduzindo a postura do pai, do avô e tem aquilo como certo. Sim, porque é um espelho, né? A gente aprende muito mais com os exemplos do que com as falas. Vamos falar aqui de um pai que acha que o filho tem que ir à missa, né? Meu filho tem que ir à missa, mas ele nunca vai. O filho dele pode até ir forçado, obrigado, mas um dia ele vai parar de ir. Meu filho tem que saber jogar o lixo no lixo, mas ele joga latinha de cerveja no chão quando ele está dirigindo. O filho dele vai aprender a jogar latinha, né? Isso é demais, mas a gente às vezes ainda vê, né? Vê. E, então, assim, esse exemplo de vida, né, de atitude, é primordial, né? Primordial para ficar. Então, e assim, a gente faz esse exercício de ir e voltar, né? De subir 2 degraus, descer um às vezes, né? Porque fala, nossa, eu fui igualzinho meu pai, né? Eu fui igualzinho minha mãe agora, mas eu não quero ser. Eles não tinham o recurso, talvez, que eu tenha hoje, de conhecer, né, a CNV, de saber que é possível de outra forma. Mas eu tenho, então eu posso fazer diferente. E agradecer por o que eles fizeram também, né? Não como crítica aos nossos antepassados, né? Eles deram aquilo que eles puderam. E a gente agora vai dar a nossa contribuição para esse mundo melhor. Então, se pudéssemos resumir, CNV é você refletir sobre o seu passado, refletir sobre as suas ações no presente, relacionado na fala com o próximo, é isso? Sim,
na fala, nas atitudes, nos gestos, né? Porque a gente não fala só com palavras. Ah, agora a CNV é só não falar palavras agressivas? Às vezes você pode ser muito duro com algumas palavras, né? Mansas, né? Aquela luva de pelica, né? E, levei um tapa com luva de pelica, ou dei um tapa com luva de pelica. Né? Então, assim, moralista, né? Julgando. Né? Então, assim, é isso que a CNV vem dizer. Sem moralismo, né? Sem certo ou errado, sem vergonha, sem medo. Eu digo aquilo que eu necessito e que eu sinto, mas de uma forma muito amorosa. Né? Isso é importante, que seja de uma forma que não é de julgamento do outro, mas sim do que vai atender a minha necessidade nesse momento. E às vezes, assim, a gente tem que saber diferenciar o que é necessidade e o que é estratégia, né? Que às vezes, eu só quero isso, eu necessito mesmo. Então, o autoconhecimento é primordial, né? Tanto de você e como dar condições para o seu filho também fazer esse autoconhecimento. Quando ele chega da escola, muitas vezes o pai fala assim, não reclama que apanhou, porque você não vai apanhar aqui. Né? Então, se dá essa abertura para o filho, contar o que aconteceu. E pensar, nossa, o que será que aconteceu? E o Marshall contou uma vez que o filho dele mudou de escola e ele vinha de uma escola que tinha essa forma CNV de trabalhar. E foi para uma escola com 12 anos que não. E o filho dele tinha o cabelo meio comprido. E chegou na escola, o filho dele foi recebido tal, e foi para casa. Aí, filho, como foi seu primeiro dia de aula? Pai, o professor, ele falou assim, olha, chegou uma menina, vamos falar oi para ela. E o Marshall ficou assim, né, arrasado. Primeiro dia de aula, meu filho é recebido assim, e ele, o que você pensou? Pai, pensei qual que era a necessidade dele de me receber assim. Qual que eram os sentimentos dele? E aí eu olhei e ele era careca. Eu acho que ele queria ter cabelo. Então, assim, de uma forma muito compreensiva, né? E é isso que eu acho que a gente precisa, né? De não ir lá e revidar, né? De pagar na mesma moeda. Mas de falar assim, por que será que essa pessoa está tão agressiva hoje? O que será que aconteceu com ela? Né? Não é comigo isso, né? Deve ser uma outra coisa que ela está passando. E dessa forma a gente vai construindo relações mais amorosas e mais compreensivas. Agradeço a sua participação, né? E aproveitando essa questão da conexão, da sua fala, que você possa nesse momento aproveitar a sua fala e já apresentando para as famílias uma mensagem final de acolhimento, de orientação. O Marshall, ele deixa uma frase que eu gosto muito, que é: nós podemos tornar a vida miserável ou maravilhosa, para nós e para os outros, dependendo da forma como pensamos e nos comunicamos. Então, todo mundo tem conflito, todo mundo tem dificuldade, umas mais, outras menos. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer disso uma relação de amor, uma relação de diálogo e de compreensão. Valéria, volta um slide, por favor, que eu quero usar isso. Como é importante, né, a questão da conexão que você apresentou. E essa imagem diz muito, né? Você que está acompanhando em família, o quanto é importante, aí tem uma questão de pessoas com cuidado, né? E lá aparece criar tipos de conexão necessário para satisfazer as necessidades de todos. Mudança de linguagem baseada em necessidades. Como é importante seguir a nossa vida com esse respeito. E a escuta acontece. Você foi falando aí, eu fui pensando um pouco, claro, a gente tem que trazer sempre para nossa realidade, né? E quem está em casa é convidado a fazer essa reflexão também. O quanto de escuta eu estou dando para quem convive comigo. Uhum. Porque você até comentou que as pessoas falam, né? Em casa é um, né? E na rua é outro, não sei o quê. Mas se alguém está sinalizando na sua família que quer falar, que tem uma necessidade, é importante escutar. Né? Nós passamos aí pela questão do Setembro Amarelo, a questão do suicídio, e acaba sempre aparecendo a questão da depressão, sendo pontuado essa falta de conexão,
essa falta de escuta. Sim. Então, fica aí também, né? A Valéria deu a mensagem dela, mas também o programa pode fechar dessa forma que as pessoas possam aumentar a conexão entre si. Com certeza. Então, esse foi o Em Família de hoje. Aqui nós temos o QR Code, você pode enviar suas dúvidas e sugestões. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro.